Agora, o que eu ouço muito das mamães é o medo do medicamento, da criança ficar dopada, parece que o tempo inteiro. Teve uma mãe que falou que parece que tinha medo do filho perder a alegria, sabe? Da criança ficar como se fosse um zumbizinho. Isso acontece, doutor? Vamos desmistificar um pouquinho, né, para as mamães? Sim, sim, é muito importante. Primeiramente, que não é um remédio que deixa a pessoa sonolenta, dopada. Pelo contrário, é um remédio que é um remédio psicoestimulante, que a gente chama, vai deixar a pessoa mais concentrada. Prova disso é que é um remédio que a gente não pode fazer uso à noite, porque se a pessoa tomar à noite, ela pode até ficar sem conseguir dormir. O tempo de ação do remédio é curto, dos remédios no geral. Vamos colocar aqui dos psicoestimulantes. É tempo curto, é tempo para fazer efeito durante o dia. Então, por exemplo, existe até a possibilidade de uso intermitente, daquelas pessoas que têm sintomas mais leves, sobretudo de desatenção, de fazerem uso só em dias letivos, em dias úteis, e pausar os finais de semana, as férias, feriados. E em relação a esse efeito, em relação ao efeito benéfico do remédio, assim, não tem, se a gente colocar numa balança o tanto que pode melhorar e qualquer receio, por exemplo, receio de crescimento ósseo, que tem, assim, tem estudos que falam que a criança pode crescer um pouquinho menos, só que esses estudos eles são muito conflitantes. Não tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não. Riscos, por exemplo, da pessoa perder a espontaneidade. Isso muito raramente acontece, não é o efeito esperado, e a pessoa controlar os seus impulsos, assim, eventualmente, um familiar pode até achar que perdeu a espontaneidade, mas assim, saber pensar antes de agir, isso, assim, se a gente colocar numa balança, se a pessoa conseguir controlar a sua vontade antes de fazer as coisas, o benefício por si só ele já fala mais alto do que qualquer possível efeito colateral. Na pior das hipóteses, quando eventualmente existe algum efeito colateral, por exemplo, irritabilidade, que não é um efeito incomum, e o remédio não puder ser continuado, no dia que ele não é tomado, aqui eu estou falando dos psicoestimulantes, ele não faz efeito nenhum, diferentemente, por exemplo, de antidepressivos, de antipsicóticos, que são usados para outros diagnósticos, que levam dias a semanas para sair do organismo. O medicamento psicoestimulante para TDAH, ele tem efeito no dia que ele é tomado somente. Que importante mensagem, né, para as mamães que têm receio ou que ouvem, né, várias opiniões e acabam ficando com essa dúvida em relação a esse medicamento, né? E, pelo que eu entendi, é extremamente importante na maioria das vezes para o tratamento das crianças com TDAH. Ainda falando sobre medicamentos, tem uma discussão muito grande em relação ao canabidiol para o tratamento no TDAH, verdade, doutor? Exato. O canabidiol, ele não tem evidência científica comprovada a nível populacional para tratamento do TDAH. Quais são os diagnósticos que o canabidiol ele tem evidência científica comprovada? É para epilepsia. Epilepsia incluindo a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa. Essas são as indicações formalmente aprovadas pelo FDA do tratamento do canabidiol. Para comportamento, infelizmente, não existem evidências científicas. Quando a gente fala de TDAH que tem uma medicação que funciona muito bem, tem um grupo de medicação que funciona muito bem, que é o grupo dos psicoestimulantes. Se a gente for comparar com um remédio que não tem evidência científica, é até assim, aqui fica até um pouquinho assim, não tem nem como a gente comparar, assim, se a gente tem uma Ferrari, a gente tem um outro carro Um que a gente nem Fusca, sabe, pode ser um Fusca, pode né? ser, assim, dificilmente qualquer medicamento vai se comparar o benefício em relação ao tratamento já padronizado, já preconizado, já com estudos científicos. Então, assim, o canabidiol, ele é uma excelente medicação para as epilepsias. Ele vem recentemente sendo estudado para comportamento, incluindo no autismo, mas para o TDAH, ele ainda é um remédio que ainda carece de evidências científicas relevantes para prescrição nesse diagnóstico. Entendi. Então, ele é um tiro no escuro ainda. Exatamente. Entendi. Agora vamos passar, doutor, para outro transtorno do neurodesenvolvimento, um que com certeza é comum no teu consultório também, que é o transtorno do espectro autista.
né? Então, começar te perguntando, né, e pedindo essa informação das características, né, que essa criança tem para que chegue-se no diagnóstico de TEA. As características, elas muito comumente podem ser observadas em crianças até menores de 1 ano de idade. Vamos colocar aqui, aos 12 meses de idade, criança completando 1 ano. Antes mesmo da gente esperar que ela comece a falar as primeiras palavras, a gente já começa a perceber alguns sinais precoces. Por exemplo, é a dificuldade no contato visual, é aquela criança que compartilha pouco atenção. Por exemplo, se ela fica feliz com alguma coisa, ela não olha para o pai ou para a mãe para tentar compartilhar esse sentimento agradável. É a criança que quando vai brincar com que quando vai brincar com o carrinho, coloca o carrinho de cabeça para baixo, gira, roda, não faz uso funcional dos brinquedos. Por exemplo, é a criança que com 12 meses de idade, a criança ela já tem que estar reproduzindo gestos sociais, como bater palmas, por exemplo. Ela já precisa estar apontando, demonstrando o que ela quer. Então, muito antes de vir o atraso na linguagem, a gente já consegue perceber sinais precoces de dificuldades na reciprocidade social e emocional, no desenvolvimento social barra emocional dessa criança. E, geralmente, na grande maioria das vezes, essas crianças podem ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, que aí vão ser percebidos mais tardiamente, que aí geralmente é quando que as famílias levam os filhos para avaliação com o neuropediatra, ali por volta de 1 ano, 6 meses, 2 anos de idade, onde já pode, a gente já está habilitado a fazer o diagnóstico. Então, fora a dificuldade na comunicação social, isso a gente vai perceber, por exemplo, desde crianças com 1 ano de idade, crianças com 2 anos de idade que ainda não usam o repertório que sabem para se comunicar. Por exemplo, às vezes são crianças de 2, 3 anos de idade que já conseguem contar até 20, 30, já sabem o alfabeto inteiro, o alfabeto inglês, em português, tem um repertório bom, mas não usa o repertório para se comunicar, não consegue brincar com um colega, tem dificuldade para lidar com trocas de turnos, por exemplo, a vez dele, a vez do outro, dificuldade para entender as regras das brincadeiras. Tudo isso é habilidade social. Mas não basta só uma dificuldade nas habilidades sociais. Precisa ter um padrão de rigidez em relação ao comportamento. Tanto com os comportamentos estereotipados, as estereotipias elas incluem tanto comportamentos estereotipados motores, como mais comumente conhecidos os flappings, estereotipias cervicais, o caminhar na ponta dos pés, aquela criança que gira em torno de si mesmo, por exemplo, são os comportamentos repetitivos mais frequentes, que a gente mais comumente observa. Os comportamentos repetitivos vocais, como as ecolalias, por exemplo. O brincar repetitivo não deixa de ser um comportamento repetitivo. Os interesses atípicos, por exemplo, são crianças que se interessam de forma muito precoce por letras, números, gostam muito de dinossauros. Tem aqueles temas que elas têm dificuldade de diversificar o repertório, seja do brincar, seja do falar. São pessoas que têm dificuldades sensoriais, muitas das vezes, assim, que o barulho incomoda, que chora diante dos barulhos, que tem dificuldade para lavar o cabelo no banho, para pentear o cabelo, cortar as unhas, cortar os cabelos. São pessoas que também, além de tudo isso, além das dificuldades no processamento sensorial, os comportamentos repetitivos, os interesses restritos, podem ter também dificuldades para lidar com rotinas, ter um comportamento mais ritualístico. Para ir, por exemplo, para ir dormir, ter que ir sempre com o mesmo objeto, para ir para a escola, tem que seguir sempre o mesmo caminho. Quando vai entrar no elevador, obrigatoriamente tem que apertar o botão do elevador para sentar na mesa, tem que sentar sempre no mesmo lugar, e mudanças nas rotinas, nesses rituais, podem gerar um nível de desorganização do comportamento, uma irritabilidade, uma dificuldade para dormir, entre outros sintomas comportamentais. Então, quando a gente junta um padrão de rigidez comportamental com sintomas sensoriais associados às dificuldades na comunicação social, a gente tem os sintomas típicos do transtorno do espectro do autismo. Maravilha. E eu estava aqui pensando na tua fala que muito antes, né, de esperar essa fala acontecer ou não, que é uma das maiores associações, né, para o transtorno, para o TEA, é a falta da fala. Né? A criança não está falando, está com atraso de fala. Mas é interessante também falar que nem todo autista não vai falar. Todo TEA, né, toda criança que está dentro do TEA,
ela vai ter um transtorno de linguagem também, ela vai ter uma alteração no desenvolvimento de linguagem. Mas muitas vezes não fala, não. Né? Ela pode falar um monte, mas muitas vezes sem funcionalidade, o vocabulário é grande, mas ela não usa esse vocabulário para organizar esse pensamento e se comunicar de uma forma efetiva com o outro, né, doutor? E antes disso, por exemplo, eu li um artigo interessantíssimo que falava sobre bebês antes dos 6 meses de idade até, que depois foram diagnosticados com TEA, mas eles davam os seguintes sinais. Eles não se ajeitavam no colo da mãe. Eles preferiam dormir no berço, por exemplo. Eles não, durante a amamentação, era uma amamentação agitada, era uma amamentação sem troca de olhar, né? Então, muito antes existe características que os pais, as mães, os pais podem ficar atentos, né? Exatamente, por volta entre 1 a 2 meses de idade, isso é interessante. A criança ela vai desenvolver, por exemplo, nas mamadas, ela vai começar a observar o rosto da mãe, por exemplo. E aí, a mãe ali durante a mamada, ela vai ver que a criança observou o seu rosto e é no período que ela vai estar começando a emitir os primeiros sonzinhos guturais. E a criança vai emitir um som gutural, a mãe, ela tem, assim, ela tem que perceber isso, ela espera a criança falar e depois ela responde, ela olha e responde nesse processo mais primitivo de comunicação chamado de protoconversação. Então, por exemplo, só que aí que tá, por exemplo, hoje nos tempos modernos, o celular, às vezes as pessoas nem percebem a criança às vezes acaba nem tendo essa experiência da protoconversação. São sintomas muito precoces, o sorriso social e o contato visual desde os primeiros meses de vida. A ausência do desenvolvimento, por exemplo, tanto do sorriso como daquelas gargalhadas que o bebezinho já dá desde os primeiros meses de vida, quando a ausência do desenvolvimento desses marcos, isso sem dúvida é um sinal de alerta muito precoce. Perfeito. Doutor, se toda mãe soubesse, né, que as mães que conseguem, né, não só amamentar com leite materno, mas durante a amamentação com mamadeira também. É um momento e uma troca tão importante, né, essa conversa, essa primeira troca de olhar, né, e tem até, eu esqueci o termo, é um termo em inglês, que fala sobre a mania de que a mãe está aqui amamentando, mas está aqui no celular, né? Então, tem um nome para isso, eu esqueci, mas tem um nome e isso traz diversos transtornos já ali para essa comunicação, para essa troca, que são as primeiras, as premissas, né, do desenvolvimento da linguagem. Então, mamães, eu não falo para conversar só na barriga, né, mas quando esse bebezinho nasce, aí é que precisa dessa interação, dessa conversa, dessa troca, dessa brincadeira, né, da risada, da troca de olhar. E esse momento da amamentação é tão importante e fundamental também para isso, né, doutor? Eu vou até colocar aqui também, assim, algumas informações importantes, por exemplo, tem estudo hoje que fala que as crianças que é fator de risco para atraso no desenvolvimento da linguagem, filhos de pais que a gente chama de taciturnos, que são aqueles pais mais calados, que pouco se comunicam. Se a criança ela não presenciar tanto a comunicação dentro de casa, entre os familiares, com ela mesma, isso pode gerar um certo atraso. Fora que a tela também é terrível, assim, para o desenvolvimento da criança. Não é à toa que essa é a primeira geração que a gente constata que houve um decréscimo de QI. Assim, desde que o quociente de inteligência ele foi descrito lá primeiramente em 1916, observou-se o James Flynn, que é um estudador que já falecido em 2020, ele faleceu. Ele foi nascido nos Estados Unidos e ele percebeu que existe uma tendência para o QI ele aumentar à medida que as décadas vão passando. O QI aumenta à medida que as décadas vão passando. Entretanto, essa última geração houve um decréscimo. E aí, qual que é o principal causador disso? Assim, uma das teorias no que se acredita é que a tecnologia é a tela. Daí, assim, isso inspirou até outros autores a escreverem livros, como o livro que é A Fábrica de Cretinos Virtuais, ou melhor, A Fábrica de Cretinos Digitais.
que retrata muito bem esse cenário. Então, assim, a tela é terrível. E aproveitando então, né, esse assunto de telas, vamos desmistificar mais um mito, né, que muita gente associa aí também, falando até da etiologia, né, do transtorno do espectro autista. Porque tem muita gente, né, que acaba falando que, olha, certeza que foi excesso de telas. Teu filho tem TEA por conta do excesso de tela. Então vamos falar se isso é mito ou se isso é verdade, doutor. Os transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro do autismo, eles têm uma etiologia multifatorial e poligênica. São causas probabilísticas e não determinísticas. Como que a gente, assim, como é que eu vou explicar isso em miúdos? Existem os fatores de risco, que dependendo do quanto que tem de fator de risco, pode aumentar a chance, e dificilmente a gente encontra fatores causais. Sem dúvida, a tela, dentro de um fator de risco probabilístico, ele pode contribuir com alguma parcela. Mas, assim, dizer que ele é a causa, como até existe um termo, autismo virtual, isso, assim, é extremamente controverso e jamais a gente vai poder afirmar que é a causa. Mas que pode agravar os sintomas, isso não tem dúvida alguma. Ah, com certeza, porque muda completamente o comportamento e a comunicação social dessa criança, né? A tela você não tem uma troca, né, com um outro, como numa conversa, né, entre várias crianças reunidas, brincando, tendo ali uma troca. Com a tela você não tem troca nenhuma, né? E muito pelo contrário. Ela te deixa ali igual um zumbi assistindo, né? Ligou a televisão, a criança já está aqui e passa horas se deixar ali na frente. Então, a comunicação, o desenvolvimento de linguagem dessa criança, sem dúvida nenhuma, vai ser afetado. E aí a gente pode falar sobre comportamentos autísticos, né, doutor? Exatamente. Né? Já é outra história. Pô, porque os comportamentos, eles, assim, nem todo mundo que tem comportamento autístico vai estar no espectro do autismo. Sim. A gente volta até aquilo que a gente conversou anteriormente, que depende da intensidade da frequência para a Perfeito. gente considerar. Tanto que estima-se que na população tenha muito mais pessoas com comportamentos autísticos do que pessoas no espectro De do fato, autismo. dentro do espectro, né? Exatamente. Perfeito. É verdade. Eu conheço um monte de gente. Mas vamos lá. Doutor, ainda sobre o TEA. Falando sobre outra realidade ou mito, existe esse termo autismo regressivo? Existe. Infelizmente acontece. As causas do autismo regressivo não são muito bem esclarecidas, assim como as causas do autismo não são totalmente esclarecidas, mas acredita-se que é o conjunto dos fatores probabilísticos, incluindo os fatores, a predisposição genética, e sem dúvida a genética entra como um risco forte para o autismo Certo. regressivo, associado aos aspectos neurobiológicos, às circuitarias do cérebro e os fatores ambientais também. Então, quando a gente junta essas causas multifatoriais, existe um risco de 1/3 das crianças que são diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo, 1/3 delas estavam desenvolvendo dentro do esperado para a faixa etária e ocorreu uma regressão da comunicação social acompanhada dos sintomas do transtorno do espectro do autismo. Geralmente essa regressão ela ocorre entre 15 a 30 meses. Eu estava até lendo recentemente um estudo que avaliou 33 mil, foi uma meta-análise, 33 mil crianças com autismo Nossa. regressivo, e a idade média da regressão ocorreu aos 19 meses, podendo variar. Assim, tem descrição na literatura até de crianças com 5 anos com regressão autística, mas muito frequentemente ocorre antes dos 3 anos de idade, sobretudo entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. São onde ocorrem as mais significativas podas neurais? Exatamente, é uma das teorias. E assim, vamos colocar aqui até o fator genético. Como eu falei, isso é um tema recente, mas uma das teorias é que se tem algum substrato genético por trás dessa causa, são genes de expressão pós-natal.
Ou seja, o que significa expressão? Vamos trocar em miúdo aqui. A expressão gênica significa a capacidade de um gene dele pegar a informação dele e codificar uma informação para que seja produzida uma proteína ou uma enzima. Tem muitos genes que eles não têm uma expressão, que eles não formam proteínas ou enzimas durante os primeiros meses de vida, ou que formam poucas enzimas e proteínas. E a partir do momento que a criança ela vai desenvolvendo, que ela chega numa determinada idade, o cérebro sinaliza que o gene sinaliza que o cérebro precisa produzir determinada proteína que não produz, e isso pode interferir nas circuitarias neuronais da criança, causando a regressão do autismo. Então, sem dúvida, essa teoria genética da expressão gênica pós-natal é a teoria que eu acredito, na realidade, sobre o autismo regressivo. É um tema novo, carece de validação, mas que faz todo sentido para quem estuda a respeito do tema. Maravilha. E doutor, qual é a teoria, ou a sua teoria, né, em relação ao crescimento desse diagnóstico nas crianças? Esse crescimento ele se dá em decorrência tanto de uma melhora da conscientização, mas sem dúvida aumentou muito a quantidade de pacientes. Porque se a gente for ver, aqui a gente está diante de um crescimento assim, muito expressivo. No início dos anos 2000, o diagnóstico ele era um para cada 150 crianças. Hoje é um para 36, ou seja, o diagnóstico ele mais do que triplicou em questão de quantidade de prevalência. Uma a cada 36 crianças nos Estados Unidos recebem um diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Então, são dados alarmantes, preocupantes, que a gente precisa entender melhor, conscientizar as pessoas e principalmente isso traz à tona aí a importância do melhor entendimento sobre a etiologia, para a gente poder tentar identificar futuramente, quem sabe, alguma maneira de prevenir, mas isso tudo é muito incipiente. A gente só consegue lidar com os números, com as estatísticas. O que tem por trás dessas estatísticas? Ninguém sabe. Endoscopia, né, no caso a digestiva alta, é um exame realizado geralmente sob sedação, utilizando um aparelho flexível que é introduzido pela boca do paciente, e através dele, ele tem uma câmera na ponta que capta as imagens e uma luz, né, uma fonte de luz. A gente consegue examinar principalmente o esôfago, o estômago e o comecinho do intestino delgado, uma região chamada de duodeno. Na maioria das vezes a gente vai até a segunda porção do duodeno no exame de endoscopia. Em alguns casos a gente consegue um pouquinho mais longe, mas geralmente até a segunda. E é um exame que nos permite visualizar detalhes da mucosa, que é a parte que recobre esses órgãos, né, a parte de dentro, e com isso ter melhores imagens para o diagnóstico e até para o tratamento de algumas lesões ou de malformações, por exemplo. Tá. E quando que é indicado esse exame? Tem muitas indicações, né, de endoscopia, de colonoscopia. No caso da endoscopia, principalmente em crianças, não é geralmente um exame que o gastropediatra, o pediatra já solicita logo que a criança vá ao consultório, salvo algumas exceções. Na maioria das vezes se tenta algum tratamento clínico, quando a queixa é, por exemplo, de dor abdominal, né, uma sensação de refluxo, enjoo. Então, normalmente é tratado primeiro clinicamente. E quando há uma dificuldade de sanar os sintomas, né, quando há alguma dúvida diagnóstica ou suspeita de outras coisas, é quando solicita a endoscopia. Então, assim, em resumo, a endoscopia em crianças, na maioria das vezes, é para vômitos que são muito repetitivos, né? Criança que vomita com muita frequência, dor abdominal crônica, diarreia crônica, investigação de intolerâncias alimentares, como, por exemplo, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, e nos casos de urgências, como a ingesta acidental, principalmente de cáusticos, né, soda cáustica, ou ácido muriático,
ou de corpos estranhos, né? Como a moeda, que é a mais frequente no país. Disparado. Ainda é a moeda. Disparado. Tá. Teve um dia que eu fiz uma brincadeira, né, com as crianças e envolvi uma moeda para raspar, como se fosse uma raspadinha, e eu entreguei uma moeda. Choveu de mensagem, nunca entregue uma moeda para uma criança, né? Aí eu falei assim, gente, realmente, eu entendo a preocupação de vocês, eu tô aqui supervisionando, eu tô olhando essa moeda, né? E realmente sempre foi uma das tuas principais preocupações mesmo com as crianças, né? Disparado em pronto-socorros a principal causa de realização de endoscopia, né? A moeda que acaba entalando geralmente na parte mais alta do esôfago. Não é endoscopicamente tão desafiador tirar, é relativamente fácil. O que realmente preocupa é em caso de pilha. Pilha, bateria, é extremamente grave, então tem que tomar bastante cuidado. Não é por acaso que os brinquedinhos hoje já vêm com o parafuso, geralmente até com chave Phillips, que é mais difícil de abrir para guardar aquela pilha, aquela bateria lá dentro. Porque geralmente a lesão causada por aquilo é grave e pode matar a criança. Então, essa a gente tem que ficar bastante atento para evitar essa ingesta acidental. Tá, importante mesmo. E aí a gente vê o quanto de brinquedo a gente tem com pilha, né? Muitos mesmo. Verdade. E aí, bem que você falou, cuidado para a gente não deixar aberto, né, o local onde se coloca a pilha, ou até mostrar para a criança, né, olha, a pilha se troca aqui, ou, né, então a gente também precisa ter... E a bateria redondinha também, A bateria muito cuidado. redondinha, essa é mais fácil ainda de engolir. E ela é demais, muito agressiva, a mucosa, principalmente do esôfago. O que você tirou de mais estranho numa urgência chamada na endoscopia para tirar, assim, ela engoliu um corpo estranho? Não, de criança tem de tudo. Brinco, bateria, moedas, bonequinho. Gente, criança é muito curiosa, né? Essas coisas. E criança na fase dos 2 anos de idade é sensório motor, né? É aquela sensorial mesmo. Ela conhece o mundo até os 2 anos de idade, ela conhece o mundo realmente tocando, sentindo, colocando na boca. Então o perigo, de fato, é bem maior. Beleza. Doutora, e a colonoscopia, né? Que é um outro exame da tua expertise, da tua especialidade também. É indicado também para criança? Quando e o que é esse exame? Bom, também é indicado em crianças em algumas situações. Geralmente, a colonoscopia é indicada em casos de dor abdominal crônica, em casos de diarreia crônica também, e em casos de sangramento, né? A gente vê com alguma frequência em casos de sangramento que normalmente é ou por uma presença de um divertículo, que às vezes a gente tem ainda no íleo, ou de pólipos que podem surgir, geralmente pólipos benignos, e que sangram, e aí a gente precisa retirar pela colonoscopia. Pólipos são como se fossem pequenas verruguinhas que surgem em algumas mucosas nossas. Então, basicamente são essas as causas da colonoscopia. Ela pode ser realizada, assim como a endoscopia, desde que a criança nasce. Inclusive, prematuros podem fazer os 2 exames quando há necessidade. Até prematuros? Eu ia te perguntar mesmo, que idade pode fazer a partir de... Desde que nasce. Desde Se que tiver nasce, indicação, pode fazer. Já pode realizar qualquer um dos 2. Lógico, dependendo do tamanho da criança, do peso, da idade. Há aparelhos diferenciados, né, com calibres e tamanhos diferenciados, para que a gente consiga fazer o exame da forma mais segura possível. E sempre, de preferência, com a presença de anestesista. Perfeito. Então vamos falar como é que esse exame é realizado. Você falou como era antigamente, né, que era esse tubo rígido e tal, sem anestesia. Então vamos falar um pouquinho sobre como é feito esses exames hoje, tanto a endoscopia quanto a coluna. Hoje os exames são feitos sob sedação, então a criança, né, o paciente não sente absolutamente nada. Em geral, crianças pequenas, lógico, a sedação sempre é por conta do anestesista e ele que vai escolher o melhor método para aquela
aquele paciente, para aquela criança. Mas, em geral, para crianças pequenas, a sedação é iniciada normalmente por aquela anestesia inalatória, então a criança nem sente picadinha nenhuma. Depois que dorme, normalmente se opta por garantir um acesso venoso, mas aí já não vai sentir a picadinha de agulha, já vai estar dormindo, para conseguir fazer um exame seguro e com bastante tranquilidade. Crianças maiores, a gente já consegue conversar sobre pegar um acesso venoso, né, ter um acesso para conseguir fazer a sedação já endovenosa desde o começo, sem a necessidade do gás. Então, traz um certo conforto para os pais também. Em geral, a gente orienta para os pais ficarem na sala de exame até o momento em que a criança começa a dormir. Depois, normalmente, a gente pede licença para começar o procedimento, até para os pais não ficarem tão nervosos durante o procedimento. Uhum. Mas, até para dar tranquilidade para a criança, a gente deixa os pais do lado até ela dormir. Quando dorme, a gente pede licença e inicia o procedimento. Maravilha. E aí é colocado um tubo, que você falou, hoje em dia não é mais rígido, pela boca da criança. Isso, a gente tem um aparelhinho que é um bocal, que mantém a boca aberta da criança. A criança sempre, enquanto estiver fazendo o exame, fica com suplementação de oxigênio, então sempre respirando muito bem, o coraçãozinho sendo monitorado, tudo sendo monitorado direitinho. E aí, através desse bocal, que tem um orifício, a gente consegue proteger os dentes também e faz com que o aparelho consiga entrar pela boca e examinar o aparelho digestivo alto, né, no caso da endoscopia. Então, é um exame relativamente rápido. O exame diagnóstico apenas, sem necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento endoscópico, gira em torno de 15 a 20 minutos de exame. Em geral, na maioria das vezes, a gente realiza biópsias dos 3 segmentos examinados, tanto do esôfago, quanto do estômago, quanto do duodeno, mesmo em exames normais. Às vezes os pais se assustam quando sai com os frasquinhos de biópsia, mas é recomendado que a gente faça essas biópsias, mesmo em exame normal, porque em crianças, nem sempre na endoscopia, a gente já tem algumas alterações que podem ser diagnosticadas. Então, não é raro, por exemplo, um duodeno normal, e quando a gente biopsia, vem alterações microscópicas, né, que vão ser analisadas pelo médico patologista, sugestivas de doença celíaca. Então, há outras alterações. A gente viu na semana passada a aula de alergias. A gente tem uma alteração no esôfago, que é de esofagite eosinofílica, que é muito frequente em pacientes atópicos, pacientes alérgicos, e que também é através da biópsia do esôfago diagnóstico. Então, essas biópsias, elas são padrão em todas as crianças que vão ser submetidas ao exame. E a colonoscopia, doutor? A colonoscopia também feita sob sedação, né? Sedação muito semelhante à da endoscopia. Já é um procedimento um pouquinho mais demorado, né? O cólon é um órgão um pouco mais longo, então a gente demora já em torno de 30 a 40 minutos em média. Em geral, no caso do cólon, a gente não faz as biópsias de rotina, com exceção de algumas suspeitas, né? Na suspeita de doença inflamatória intestinal, em atividade. Então, mas em geral, nesses casos, é realmente um exame mais diagnóstico mesmo. E extremamente seguro. A chance de complicação do exame diagnóstico é muito, muito baixa. Perfeito. E antes a gente via, até eu lembro da primeira endoscopia que eu fiz, que não foi com você, né, que eu fiquei traumatizada, não sei se você lembra, mas é porque eu fiquei com dor depois, né, com dor nessa região. É um exame dolorido, né? Não, a endoscopia não é um exame dolorido, mas é lógico, alguns efeitos adversos ou intercorrências podem ocorrer em qualquer procedimento. Na endoscopia, o mais comum é dor de garganta. Isso pode acontecer, infelizmente, até em mãos experientes, mas pode acontecer um pouquinho de dor de garganta ou de dor abdominal, sensação de gases depois do procedimento. Mas, em geral, 90 e tantos % das vezes, os pacientes não sentem absolutamente nada. A tendência hoje, com as drogas que estão sendo utilizadas em sedação,
também é que os pacientes acordem cada vez melhores, com menos ressaca. Verdade. Né? Antigamente era bem Nossa, eu comum passei dormir o dia todo. dormindo. E hoje em dia a tendência maior é de já acordar na clínica mesmo, conseguir tomar um cafezinho lá e voltar para casa já bem. Mas sempre, principalmente, lógico, em casa de adultos, sem dirigir, não pode no dia. Né? Porque se Mesmo sente assim. tão bem, né? Mas precisa de acompanhante. Sempre, né? 100%. Isso aí é 100%. jejum e acompanhante são condições que não se abre mão. Não existe a possibilidade de exame sob sedação sem jejum e sem acompanhante. Perfeito. E, doutor, então vamos falar um pouquinho sobre o preparo. O que os pais precisam saber que o filho vai fazer uma endoscopia e qual é o preparo dessa criança para ele realizar esse exame? Bom, para endoscopias, a gente precisa do jejum. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que vai ser examinado o estômago. E se eu preciso examinar o estômago, não pode ter nada dentro dele. Se tiver 3 colheres de feijão, eu não vou conseguir examinar aquele estômago, né? Então não adianta. Só comer um pãozinho. Isso é frequente. Eu não aguentei, doutor. Ele tava com Ele tava com muita fome. Atacou aquele copo de leite. Então, assim, o jejum precisa para eu poder examinar. E segundo, que por ser um exame feito sob sedação, se tiver conteúdo dentro do estômago, esse conteúdo ele pode refluir durante o exame, e aí isso é um risco à vida da pessoa, porque pode correr o risco do que a gente chama de broncoaspiração, que é o líquido, o conteúdo sair do estômago e ir para a árvore respiratória. Então, o jejum é algo muito sério, que precisa sim ser seguido, conforme a orientação da clínica, ou do médico, que está lidando diretamente com o paciente. E, além disso, no agendamento, informar sobre condições especiais da criança, se tem alguma malformação, né, alguma questão respiratória, se está tomando algum medicamento, às vezes está tomando algum anticoagulante, que pode atrapalhar a questão das biópsias. Então, informar situações especiais. Em geral, no preparo distribuído antes do exame, na marcação, já tem algumas informações sobre medicamentos que devem ser suspensos antes do exame, mas é sempre bom que o paciente, o pai, também a mãe, informe já no agendamento qualquer condição especial. Perfeito. Para você ver a importância da gente realmente levar a sério o jejum. Né? Então, às vezes a gente fala, não, eu vou fazer uma endoscopia, tem que ficar quanto tempo de jejum? Para sólidos, 8 horas, pelo menos 8 horas. Pelo menos 8 horas para sólidos. Então, assim, não é brincadeira, realmente é um risco à vida, né? E muitas vezes não vai conseguir ver nada. E o jejum inclui água, viu? A água não pode beber também. A água também atrapalha e também pode ir para o pulmão. Ou seja, é jejum de tudo, não colocar nada na boquinha. Não. Né? Não engolir absolutamente nada a não ser a sua saliva. Maravilha. E como é o preparo para colonoscopia? Aí, para colonoscopia, a gente precisa limpar todo o intestino. Então, o intestino não pode ter fezes. Para isso, o paciente é instruído, né, o pai e a mãe, a utilizarem na criança alguns medicamentos que vão causar uma diarreia bastante intensa. Geralmente ou na véspera ou no dia do exame, dependendo do horário que o exame vai ser realizado. Essa diarreia é necessária, que é para justamente deixar o intestino completamente livre de fezes, para que a gente consiga examinar cada detalhe, examinar minuciosamente a mucosa. Então, também é preciso que leve a sério, que faça direitinho, todo o cuidado. Em caso de crianças, o medicamento ele é feito com base no peso da criança, então no agendamento é solicitado o peso para que a gente consiga informar a quantidade do medicamento que a criança vai tomar. Perfeito. E, doutor, só relembrando de novo, quais são os principais sintomas que essa criança tem para ser indicado para uma endoscopia? Na enorme maioria das vezes é paciente com suspeita de refluxo que não melhora, né? Refluxo gastroesofágico. Paciente que está com dor crônica, queimação, come alguma coisinha, já fica com desconforto. Às vezes por falta de apetite, os exames são solicitados, ou por vômitos repetidos,
ou por suspeita de alguma malformação. Algumas vezes, algumas crianças nascem com alguma dificuldade dos alimentos passarem pelo esôfago, né? Pode ter algum estreitamento, ou de saírem do estômago, também pode ter estreitamento. Então, são solicitados esses exames para que a gente consiga examinar toda a parte da anatomia desses órgãos, ver se a gente consegue dar o diagnóstico e, muitas das vezes, até mesmo tratar. Perfeito. Ele acendeu essa paixão, sabe? Eu digo que a maternidade, ao menos pra mim, foi um grande divisor de águas, Também. sabe? Uhum. Uma grande ativação do meu propósito, sabe? Parece que ficou Sem tudo mais dúvida. claro. É muito interessante isso, assim. E você realmente muda a tua visão para qualquer outra criança. Com certeza. Não só de forma profissional, mas de forma materna mesmo, Com né? toda Você já certeza. vai, o teu olhar já é materno para qualquer criança. Então você vai ter um cuidado maior, uma atenção maior que vai te diferenciar mais ainda nessa tua missão, Eu né, digo desse assim, mais do que atendimento. para as crianças, porque para as crianças a gente já tem até uma empatia natural, eu acho, né? Assim, mas aumenta muito depois que a gente tem filho. E assim, eu acho que o meu olhar para as mães mudou muito, sabe? Exatamente. O que eu achava que era tão simples eu dizer que era assim, porque eu vi no livro, Nunca porque eu mais fui julguei uma mãe. ensinada. Nunca mais, nunca mais. Eu aprendi no livro, aprendi nas minhas residências que era assim, assado, e é isso, acabou. É isso Simples mesmo. assim, não é simples assim, né? Não é uma receita de bolo, não é tão fácil. Essa teoria aí, quando né? vem para a prática. Exato, e assim, os sentimentos, toda as ambivalências ali dos sentimentos maternos ficaram muito mais claros para mim. E isso fez toda a diferença, com toda certeza. É verdade, mas que bom que você está vivendo essa maternidade, que você pode transpor isso para a tua área profissional, que ainda mais é dentro da pediatria, né? E eu tenho certeza que isso faz com que você seja mais brilhante ainda nesse teu atendimento e mais diferenciada ainda, né? Com esse teu olhar clínico e integrado, né? Como bem a gente já colocou aqui, né? Que faz parte do teu currículo. Mas eu fiquei curiosa do Instituto Bezerra, do Instituto Potter Bezerra. Olha lá, a gente falou do Potter, Potter, porque eu estava falando só Instituto Potter, ela falou Instituto Potter Bezerra, né? Agora, eu fiquei curiosa para saber dessa equipe multiprofissional. Quais são as especialidades que você tem lá? Olha, a gente começou, na verdade, o Instituto Potter Bezerra é porque Potter Bezerra é o meu sobrenome de família mesmo. Meu pai e minha mãe foram os primeiros, né? Quem criou ali o consultório, na verdade, a clínica, e depois expandiu-se e criou-se o instituto depois que eu entrei. E aí, mas como eu sou do lado da pediatria, acaba que hoje foi naturalmente fluindo para o lado da pediatria, né? A gente começou a abranger com especialidades bem interlinkadas, sabe? Então, assim, antes, logo no início, a gente tinha especialidades que não eram tão conectadas, né? Então, eram especialidades médicas. Hoje, não. Hoje, eu tenho todo esse cuidado de fazer uma coisa interligada. Por quê? Porque é importante ter o pediatra, é importante ter o endocrinopediatra, é importante ter o nefropediatra, o cirurgião pediátrico, a gastropediatra. Olha só que legal. Tem todos esses. Tem uma série de especialistas. Tem nutricionista materno-infantil, tem nutricionista que pega adulto e criança, Legal. né? O cirurgião, o neurocirurgião pediátrico. A gente colocou ali, tem a alergista, diversas especialidades realmente para a gente ter essa abordagem completa. A endocrinologia, ela, como eu te falei, né? Ela é uma especialidade mais complexa, mas, assim, muito do que eu preciso fazer ali, do que eu preciso analisar, ele tem raízes de outras especialidades, né? Então, nem sempre a pessoa chega lá porque, de fato, ela tem uma deficiência do hormônio do crescimento. De fato, ela tem um hipotiroidismo. De fato, ela tem uma puberdade precoce. Muitas vezes, ela tem um distúrbio do crescimento que provém de uma outra coisa, né? Provém de uma outra raiz, de uma doença crônica. Então, assim, por que eu fui vendo essa necessidade, né? Porque, assim, eu sempre precisei encaminhar muito, né? E nada mais interessante do que a gente estar no mesmo local. E conseguir né? Então, discutir. exatamente. Eu vim de uma formação de uma escola grande, né? Que é a USP. E lá, as discussões clínicas são muito valorizadas, né? É verdade. Então, é muito importante você ver um paciente como um todo. Você não vê ele só dentro da endocrinologia, só dentro da nefrologia, enfim. Então, isso foi o que me acendeu, o que fez a chave virar para essa coisa de a gente tem que ter multiespecialidades. Então, a gente tem multiespecialidades, especialmente pediátricas, mas a gente tem também angiologia e cirurgia vascular, que é o meu pai, né? A gente teve a mastologista, mas a mastologista foi embora para Marabá. Mas a gente tem especialidades que atendem adultos e crianças também, que é para justamente abraçar essa família. Então, a alergista é geral, a gente tem uma nutricionista que é geral. Então, a gente acaba, às vezes, trazendo a família, porque também é muito importante a família estar, né,
junto também nessa, integrada na nisso, né? verdade. É, junto E nessa. ela, com certeza, assim, eu, pelo menos, sempre que eu procuro uma clínica que tenha vários outros profissionais, eu já me sinto mais segura e mais acolhida também, Sim, né? No momento em que eu preciso, de repente, alguma dúvida surgiu no próprio atendimento, né? Olha, mas eu tenho aqui também, né, outro exato. profissional que pode continuar o seu atendimento, Exato. né? E facilita a nossa vida, né? Porque Sim, na com correria certeza, do tudo dia a ali. dia, E o nossa prontuário senhora. tá ali, a gente discute depois, sabe? É, A gente pega aquele paciente e destrincha, isso é muito importante, sabe? facilita a vida. E é importante, Nossa às vezes, senhora. até para a própria adesão do paciente, Sim. né? Os pais, especialmente, por exemplo, para a parte da nutrição, né? A família tá junto, né? A família fazer uma mudança nutricional ali junta, né? É. É super importante. Então, Não, com essa é a certeza. pegada, sabe? Mas é bom ter esse olhar integrado também, de multiprofissionais. Eu fiz o meu mestrado lá na FMUSP também. E assim, a gente sabe o quanto que realmente existe até dias da semana para discussão de caso clínico. Isso é Exato. fundamental, é sensacional. Nossos votos de parceria para o ano que vem também, porque vocês fizeram a diferença, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Então vamos lá, doutora Marília. Vamos Nós lá. vamos falar sobre problemas, né, de crescimento na infância. E eu queria justamente iniciar te perguntando, né? Não sei se a gente fala distúrbio ou se a gente fala problema de crescimento, mas o que que seria isso no diagnóstico endocrinológico? Bom, você tem um distúrbio, na verdade, você tem, assim, uma desordem, né, do crescimento, quando você foge do contexto do que se considera normal. E o que que se considera normal hoje, né, no crescimento? Primeiro, a gente olha para gráficos. Criança, a gente olha para gráficos, sempre. Então, assim, sempre, às vezes, os pais chegam comigo e perguntam, ai, que peso meu filho tinha que ter para essa idade, ou que altura tinha que ter para essa idade. A gente leva em consideração não só o peso, a idade, né? A gente leva em consideração diversas variáveis, né? Essa questão de nutricional e tudo mais, mas a gente pega a idade, o peso e a altura e a gente conecta tudo num gráfico, tá? A gente não pega separado esses itens, é o que eu quero dizer. A gente não pega, não é nada assim padrão. A gente tem gráfico. E esses gráficos a gente usa na endocrinologia, especialmente o gráfico da Organização Mundial de Saúde. Esse gráfico, ele foi feito se baseando em 7 populações mundiais, né? Então, populações dos Estados Unidos, população da Ásia, a população do Brasil está dentro desse gráfico também. Por quê? Porque pegou-se esse compilado de populações, né, e se fez uma média de como seria o adequado para aquela exata idade, né, de se ter de altura e de se ter de peso, né? Então, aquela exata idade de meses e anos. Então, assim, é complexo a gente dizer exatamente qual é essa altura se a gente não olhar num gráfico. Na endocrinologia, a gente usa muito da Organização Mundial de Saúde, mas existem outros gráficos. Existe o gráfico da CDC, que é muito usado também na pediatria. É um gráfico americano, né, que leva em consideração apenas a população dos Estados Unidos, mas funciona muito também. Mas eu venho de uma vertente muito de usar essa da OMS. Então, resumindo, né? Falei tudo isso para dizer que o que é o distúrbio do crescimento? É quando você pega esses gráficos e a criança está fora dele. Né? Ela está abaixo da linha vermelha ou acima da linha vermelha. Né? Então, abaixo do Z-score -2 ou acima desse Z-score quando usa a curva da OMS. Ou, se usar da CDC, a gente usa percentil, né? Eu acho que essa linguagem do percentil, às vezes, é até mais fácil de compreender para as famílias, porque elas estão mais acostumadas. Então, assim, abaixo do percentil 3 é baixa estatura, acima do 97 também pode ser uma alta estatura. Então, a criança saiu daquilo ali, é um distúrbio. As pessoas as pessoas confundem muito, né? O que é uma altura esperada para a idade, pensando que tem que estar ali naquela linha verde, obrigatoriamente, né? E não necessariamente, né? Existe uma variação genética, uma variação ambiental, que pode colocar aquela criança em qualquer lugar dentro do mínimo e máximo, né? Perfeito. Quando ela foge do mínimo e máximo, a gente pode estar diante realmente de um distúrbio do crescimento. Também temos que considerar a velocidade do crescimento para cada faixa etária, que é muito importante a gente ter isso em mente, né? E também proporções do corpo, né? Então, às vezes, o distúrbio de crescimento, ele é verificado, ele é identificado quando a gente, por exemplo, verifica que existe uma desproporção, né? O membro está desproporcionalmente aumentado em relação ao tronco. Então, existe todas essas análises, né? Então, mas especialmente gráfico,
e velocidade de crescimento, que tem uma para cada faixa etária. Esse gráfico é fácil para os pais terem em mãos? Tem na caderneta de vacinação? Tem na caderneta de vacinação, né, do Ministério da Saúde, todo mundo. Teve um tempo que essa caderneta não estava sendo dada, né? Verdade. E aí as pessoas acabavam tendo que ir atrás de conseguir, mas recentemente voltou, né? E tem acesso, todo mundo tem esse acesso ao gráfico desde o nascimento da criança, então o pediatra vai marcar o pontinho desde que a criança nasce, né? Então é muito simples a família entender, compreender se a criança está dentro, porque é didático, né? Existe lá a linha vermelha, e se a criança tiver abaixo da linha vermelha, você sabe que já não está dentro do esperado. E a velocidade de crescimento também é fácil da gente visualizar olhando o gráfico, porque existem contas que a gente faz, existem também velocidades de crescimento esperadas para cada idade, que o pediatra e o endócrino sabem, mas se você olha para aquele gráfico e a criança caiu de percentil, ela caiu de linha, já é uma coisa que te faz pensar, né, Já e acender seria um uma sinal. luzinha. Exatamente. Né, que é justamente a próxima pergunta. Então, se de repente esses pais não têm gráficos, né, para comparar, ou não sabem medir, fazer alguma continha que seja necessário fazer para se chegar aí nesse percentil, né, ou fazer essa comparação com o gráfico que você mencionou, existem sinais, sintomas de alerta para que esses pais de repente olhem e falem assim, opa, acho que alguma coisa aqui não está indo bem. Sim, existe. Existe. É muito simples, na verdade, né? Quem convive com a criança não consegue verificar todos os dias, não consegue ver uma diferença todos os dias, né? Às vezes a pessoa chega no meu consultório e ela não sabe dizer se ela viu o crescimento ou não, mas se ela observa detalhes, né? Se ela observa se a criança está perdendo roupas e sapatos mais do que antes ou menos do que antes, ela já pode, né, acender uma luzinha. Então, assim, uma criança que começou a perder menos roupas e sapatos do que perdia, né? Tá demorando muito a perder roupas e sapatos, é um sinal de alerta. Ou começou a perder muito rápido, é um sinal de alerta. Você comparar a criança com outras crianças da mesma idade. Por um lado, não é tão saudável a gente fazer isso, né, de uma forma muito obsessiva, digamos assim. Mas sim, é uma forma de você comparar, de você entender se seu filho tá na média ou não. É óbvio que existem características genéticas, é óbvio que existem diferenças individuais, mas sim, se uma Já é um criança parâmetro. acompanhava, é um parâmetro. Se a criança acompanhava todas as crianças da mesma idade, em determinado momento ela não acompanha mais, é um sinal de alerta. Então, eu acho que essas duas coisas ali, roupa e velocidade de crescimento em relação aos coleguinhas, é uma coisa que são coisas que você já pode ficar atento, sabe? Já pode ser um sinal de alerta para procurar um profissional ou conversar com seu próprio pediatra ou procurar um endócrino. Perfeito. Recentemente, o meu marido até me contou uma criança que ele atendeu na poligastro, até na endoscopia, que foi indicado por uma pediatra para fazer a colonoscopia, até inclusive uma criança de 6 anos, só que pesava 15 quilos e era muito baixinho, muito pequenininho. Né? E realmente existem essas complicações que, no caso dele, era muito mais ambiental e de nutrição. Existe muito isso, é muito comum. Né? Então, o momento ideal para esses pais procurarem um endocrinologista é justamente no momento em que eles estão observando que tem alguma coisa ali alterada. Exatamente. Não existe idade mínima para você procurar um endócrino pediatra, tá? Não existe assim, a partir de tantos anos. Eu também ouço muito essa pergunta. Às vezes os pais chegam com outra criança e perguntam, eu trago o irmão dele, é pequenininho, quando que eu devo trazer? Não existe idade mínima. No momento que você detectou que aquela criança não está acompanhando o crescimento da forma que ela deveria, né? Ou ela está indo para uma baixa estatura, ou ela está indo para uma alta estatura. Importante lembrar que a alta estatura também a gente algo tem que olhar, atenção, tá? Porque as pessoas acham que alta estatura tá ótimo, top. Não, gente, nem sempre, tá? Às vezes a criança tá fora do ritmo. Então, detectou, pode ir. É óbvio que a gente aguarda um pouquinho. Algumas vezes, quando a gente tem essa possibilidade, dependendo de cada caso, esperar até os 2 anos é importante para a gente ver se essa criança vai fazer um catch-up, que a gente chama, né? Uma recuperação desse crescimento, especialmente se ela tiver nascido pequena para a idade gestacional, o PIG, né? Então, a gente aguarda um pouquinho, a gente acompanha a velocidade desse crescimento, muitas vezes não é na primeira consulta, eu tenho que acompanhar um pouco alguns meses para ver a velocidade desse crescimento, mas não existe idade mínima. Muitas vezes a gente precisa no próprio lactente usar. O hormônio do crescimento, por exemplo, né? Então, detectou, procurar.
Não Tá. tem idade mínima. Bebês prematuros também, Bebês prematuros também, eles podem ter uma questão com né? crescimento, mas Sim. muitas vezes a gente também tem que ter essa atenção, aguardar algum tempinho, porque existe a questão da idade corrigida, né? É. Então, o bebê prematuro, vale muito mais saber se ele nasceu pequeno para a idade gestacional dele ou se ele nasceu adequado para aquela idade gestacional. Então, às vezes, por mais que ele tenha nascido antes do tempo, ele estava adequado para aquela idade gestacional, aí você vai corrigindo a idade, fazendo aquela continha da idade corrigida, chega um momento que ele recuperou, né? Mas o pequeno para a idade gestacional, mesmo quando ele nasce na época certa, ele é uma pessoa, né, que pode levar uma resistência ao hormônio do crescimento para a vida, né? Por quê? Eu sempre falo isso para meus pacientes, porque é como se dentro da barriga tivesse tido uma restrição e aí o corpo é inteligente, ele pensa, opa, tenho que sobreviver. Né? Eu não preciso crescer. Crescer é um pouco estética, um pouco secundário. Eu preciso primeiro colocar minha energia para os órgãos nobres para eu sobreviver. Então, o crescer fica secundário, sabe? Entendi. O corpo fica Olha um que pouco resistente. interessante, né? O corpo é muito inteligente, né? É Deus mesmo. Então, assim, acaba ficando resistente para poder sobreviver. E às vezes esse fenótipo que a gente fala, né? Esse padrão de crescimento um pouco mais, de organismo um pouco mais resistente ao hormônio do crescimento, ele segue. Então é por isso que os pequenos para a idade gestacional são crianças que a gente tem que estar atento desde sempre, tá? Tá. Tem gente que não sabe disso, né? Então, assim, nasceu pequeno é uma criança que a gente tem que olhar mais para esse crescimento. Doutora, aqui nas minhas 2 gestações, graças a Deus, esse ecocardiograma fetal deu ótimo, deu tudo bem. Aí eu fiquei pensando, meus filhos nasceram bem, em que momento nós, mães, mesmo assim, tudo tendo dado legal, ficou tudo bem, mas mesmo assim é necessário marcar uma consulta de rotina com um cardiopediatra, né? Por que dessa importância? Sim. Quando o paciente apresenta alguns sintomas que seja relacionado ao coração, entre eles, fica com o dedo roxinho, a boca roxinha, sem estar frio, né? Sem estar Sim. num lugar frio. Aqui é quente, então não tem o porquê dessa criança ficar roxinha desse jeito. Uhum. Se a criança apresentar cansaço, que não tenha outro diagnóstico, asma ou algum problema Uhum. respiratório. Se essa criança não ganha peso, não tem um desenvolvimento bom, também pode procurar um cardiopediatra para poder fazer uma investigação melhor. Aqueles pacientes que têm histórico familiar, de morte súbita, muito novo, Sim. que tem uso de marca-passo. Se o paciente também, essa criança, teve histórico de desmaio, muitas vezes na escola, ou praticando algum esporte. Então, várias coisas, colesterol, às vezes é um achado no exame, né? Às vezes é um eletrocardiograma que deu alterado, que foi para uma emergência e viram. Sim. Exame de colesterol. Então, todos esses devem procurar um cardiopediatra para poder fazer uma investigação e, às vezes, um acompanhamento. Entendi. Então, às vezes pode ser até sutil, né? Sim. Um sintoma, um sinal que os pais precisam ficar atentos, né? Agora, mesmo que não tenha esses sinais e sintomas, mas que se tiver alguém na família, como você bem disse, Histórico com familiar. um histórico familiar, né, de morte ali Morte súbita, súbita. novo, ou até Ou tem a histórico mesmo de cardiopatia que acompanha. sim, Deve procurar, mesmo assintomático, porque Mesmo tem que fazer assintomático. investigação em toda essa família, perfeito. inclusive nas crianças. Perfeito. E assim, é sempre hereditário? Se a gente pensar nisso, daí o meu avô teve, por exemplo, é real, meu avô Pode não morre- ser também. pode não ser também. Sim. Tá. Não é comprovado que seja só hereditário. Às vezes, aquele bebê nasceu com cardiopatia congênita, né? Que a gente Aham. acompanha também. Foi o primeiro em toda a família. Tá. Então, às vezes, um acontecimento na gestação, uso de algumas medicações, o estilo de vida, né? Então, isso tudo pode influenciar também em levar aquela malformação no coraçãozinho. Às vezes, Perfeito. sindrômico também, síndromes também, tem sempre Algumas que investigar síndromes aí, né? isso, que é muito relacionado com um problema, com a cardiopatia congênita, né? Com a malformação do coração. Sim. Então, também tem que ser, quando nasce algum pacientezinho que é sindrômico, que é confirmado,
tem que fazer também um acompanhamento com o cardiopediatra para investigar se tem alguma malformação no coração. Verdade que a síndrome de Down, por exemplo, tem Sim, uma porcentagem é a- grande de... Isso, é um dos maiores, assim, tem um tipo de cardiopatia que é mais relacionado ao síndrome de Down, né? Entendi. E aí já, mesmo que tenha dado normal no teste no ecocardiograma fetal, mas tem síndrome de Down, precisa acompanhar. Acompanha, depois que nasce, faz um ecocardiograma para Sim. rastreio, aí dando tudo normal, aí sim, ele tem alta da cardiopediatria. Dando alterado, aí Vai sempre continuar o nosso. acompanhamento, né? A gente fala que o paciente que tem cardiopatia congênita é nosso até a fase adulta, é sempre nosso. Uhum, Gente que acompanha ele. sim. Até a fase adulta, a pediatra Sim. tá ali, né? É. Maravilha. E, doutor, então, e o teste do coraçãozinho? Então, depois que a criança nasce, Isso, vai bem- fazer o teste do coração. na maternidade. Na maternidade É isso. ainda. Criança nasce, o teste do coraçãozinho é feito entre as 24 a 48 horas de vida após o nascimento do bebê. Sim. Então, dentro da maternidade, que ele costuma ter alta dentro dessas 24, 48 horas, se está tudo bem. Faz o teste do coraçãozinho. Deu alterado, esse paciente tem que fazer o ecocardiograma, Tá. na maternidade ainda. Ecocardiograma dando alterado também, dando alguma coisa, aí esse paciente é referenciado para algum serviço que tenha a cardiopediatria ou cirurgia cardíaca, porque alguns precisam ser abordados Bom, cirurgicamente já ainda na fase neonatal, né? nossa, imagina. Então é muito importante o teste do coraçãozinho. Todos têm esse direito e é um teste simples, barato. Então, como é feito? Como é feito o É teste com do coração? oximetria mesmo, Tá. com aquele aparelhinho Um oximetrismo, coloca no dedinho da coloca criança. no dedinho, na mãozinha direita, Uhum. em qualquer membro inferior, e vê se tem alteração de saturação entre os membros. Entendi. É esse o teste? É. Tá, então... Não, eu lembro, os meus filhos também fizeram o ecocardiograma Uhum. fetal, Sim. né, junto com a morfológica, e depois também Porque fizeram o na maternidade. ecocardiograma fetal também não exclui ter que fazer o teste do coraçãozinho Sim, pós-nascimento. depois que nasce. É. Tá vendo, mamãe? Então, assim, se fez a morfológica, né, o ecocardiograma fetal, que hoje realmente eu acho que todo obstetra, né, ele realmente passa esses exames que são fundamentais. E lembrando das semanas, entre as 4 a 24 28 a semanas. 28 semanas é o período ideal para fazer, então, o ecocardiograma fetal. E não exclui o bebê nascer e fazer o teste do coraçãozinho, né? Então, se esses dois, doutora, derem normal, não deu alterado na fetal e o teste do coraçãozinho na maternidade também deu tudo bem, posso ficar tranquila? Pode, porém tem aquelas cardiopatias que são adquiridas Uhum. também, as que saem da parte congênita, né? Ah, Que são colesterol, que tem que estar de olho, porque às vezes, hoje em dia, né, as crianças, muito tela, alimentação, uhum. então isso também tem que ficar de olho nessa parte de colesterol das crianças, pressão alta, né, que às vezes tem criança que é hipertensa, obesidade, tem que ter o Obesidade, controle, que é um falta de fator de atividade risco, física. que é o maior fator de risco de cardiopatia adquirida. Fazer atividade física, né? Aí entra na atividade física também aquelas crianças que vão fazer atividade física de alto rendimento, que Sim. são os que vão Uma preparação para um praticar mesmo atleta, para né? esporte, Certo. Aqui em Belém tem muito escolinha de futebol, né? As crianças gostam muito. Então, essas crianças também, antes de iniciar essas atividades, precisam passar com o cardiologista pediátrico para poder fazer uma avaliação desse coração, para ver se não tem nada, para poder iniciar a atividade. A gente Olha vê só, que que às vezes legal. aparece na mídia, né? Criança que teve morte súbita jogando futebol, adolescente. Então, isso tudo deveria já ter algum probleminha que não foi diagnosticado.
Olha aí a importância também, né? A gente sabe que hoje as habilidades esportivas elas realmente aparecem cedo, e aí a gente quer incentivar o nosso filho, claro, né, no esporte, e muitas vezes a própria criança fala, não, eu quero ser jogador de futebol, né? Ou eu quero ser jogador de tênis, sei lá. E aí acaba que vai realmente para um treino mais puxado, porque vê que tem habilidade, porque vê que tem a possibilidade realmente de crescer como um atleta naquela modalidade. Mas olha só a importância, porque de fato, às vezes já passou pela sua cabeça, você, mamãe que está aí assistindo a gente, de antes de colocar num esporte de alto rendimento, fazer os exames cardiológicos do seu filho? Vê a importância disso. A gente precisa se certificar, né? E a gente já falou algumas vezes sobre cirurgias aqui, cirurgias infantis, pediátricas, né? Por vários motivos. Na semana passada a gente falou sobre fimose, por exemplo, né? E a gente sabe que num pré-operatório, né, de qualquer procedimento cirúrgico, pediátrico, até adulto, precisa fazer minimamente os exames pré-operatórios. E dentro dele sempre está O risco o risco cardiovascular. cardíaco, né? Também é essencial, sempre antes de alguma cirurgia, passar com o cardiologista pediátrico para ter esse risco cardiovascular, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai avaliar para ver qual é o exame vai ser preciso, ser realizado. Às vezes um eletro já resolve, um raio-x de tórax, às vezes não, precisa do ecocardiograma, se ele no exame físico percebeu alguma coisa diferente. Sim. Ou no eletrocardiograma e alertou, não, precisa do ecocardiograma para ver se não tem, às vezes tem alguma malformação silenciosa, que a gente não escuta sopro. Então, é essencial também, antes de qualquer cirurgia, fazer esse risco. Perfeito. Então, a gente já está antenado mais nisso, né? Sim. De que vai fazer uma cirurgia, já é encaminhado para fazer os exames, né, pré-operatórios. Mas nisso que você falou, realmente, tipo, é um esporte, meu filho tá bem, então vamos lá, né? E acaba realmente puxando um pouco mais ali nessa atividade e também na quantidade, o tempo, né, o esforço físico que essa criança vai fazer. E hoje eles fazem atividade pesada mesmo. Tem alguns que treinam, tem uns amiguinhos do meu filho que treinam todos os dias. Olá. Então, são atividades que tem realmente bastante. de alto impacto, né, de alto esforço, e aí importantíssimo levar num cardiopediatra para ver se o coraçãozinho vai aguentar todo esse treino, gente. É importante a gente se certificar da saúde geral aí do coração do nosso filho, né? Muito bom. E a gente já falou em alguns episódios aqui também de fazer exames, né, em criança também, para justamente a gente ver a taxa de açúcar, de colesterol, como é que estão. Né? Então, para a gente entender também mais um dado aí que a doutora Jéssica trouxe para a gente sobre o colesterol. E da obesidade já foi outro tema aqui também. E como nós estamos vendo crianças obesas, doutora Jéssica? Muito. E assim, eu falo que a conscientização, na verdade, tem que ser da família, né? Para poder saber orientar essa criança. Porque muitas vezes a gente pega no consultório, né? Não, mas aí ele come, mas por que tem na casa, né? Quem faz a gente até brinca às vezes com os pais, quem faz a compra é ele vai no mercado, vai lá e paga, vai sozinho. Então, se tem em casa, ele vai querer, é criança não tem a consciência, tem que ser os pais conscientizarem primeiro para depois a criança seguir o exemplo, né? É verdade, a gente já teve também, que até me alertou para isso, né, assim como a tua fala também, e aí já fui mudando alguns hábitos, porque eu tava falando, até acho que foi com a doutora Luciana, que a gente falou, não foi? Ela até deu o exemplo, a doutora Luciana Mota, que é uma pediatra, até deu o exemplo de falar assim, que uma mãe falou na frente dela, não falei pra você que não era pra você comer isso? Aí ela olhou e falou assim, mas quem que deu pra ele? Né? Quem deu pra ele? Quem que trouxe, né? Quem trouxe do supermercado pra cá? E aí realmente me dá uma conscientização muito grande, porque a nossa alimentação precisa mudar também, porque a gente acaba sendo modelo disso, né? Sim, um exemplo, né? O exemplo disso, eu tava falando tanto que mudou tanto a
a alimentação da minha filha, sabe, agora, porque ela não estava querendo comer fruta, ela só que o paladar dela estava completamente doce, seletivo, né? Então comia bem a comida, mas assim, no café da manhã queria bolo, no café da manhã queria panqueca, queria sempre algo, né, doce, assim. Carregado de carboidratos, e aí as frutas, ela esquecendo as frutas, e eu ainda estou na lida com ela, da volta às frutas, para que a gente consiga uma melhor alimentação, e acompanhando realmente o peso, o desenvolvimento, o crescimento, né, porque é muito alarmante o que a gente realmente vivencia hoje na sociedade, uma sociedade obesa, né? Não só das crianças, mas falando também dos pais, dos adultos. E a gente precisa realmente se alertar para os riscos cardiológicos que a obesidade traz. Que eu tenho até um exemplo, tem um paciente, uma vez internou um paciente para nós obeso e teve que fazer como se fosse uma raspagem do coração, porque ficou tão hipertrófico que fazia obstrução ao fluxo. Então teve que fazer uma raspagem. E quando ele estava no pós-operatório, já na enfermaria, o pai entrava escondido com Coca-Cola para dar para ele. Ai, minha Nossa Senhora. A gente falou, meu Deus. Gente, era. Que loucura. Aí a gente foi descobrir, tipo, ele trazia comida, refrigerante, tudo escondido. Aquela criança. Uma tentativa de assassinato. Sim, já tinha passado Né? por uma cirurgia Então, e tava. tô arrasada aqui com essa história, né? É triste, de Isso que eu pensar falo, que tem talvez ser tenha conscientização dos pais familiar. mesmo. Primeiro dos pais, depois. vai Mas pra aí é criança. terapia, hein, meu senhor? Vamos Terapia. pra terapia aí que o negócio tá pegando. E quais são as condições, doutoras, cardíacas mais comuns em criança? Eu acho que a maior, as cardiopatias congênitas, né? Uhum. Dentre elas, nós temos a persistência do canal arterial, Tá. tem as comunicações interatrial e as interventriculares, que são as que mais a gente pega mesmo de cardiopatia. E essas são identificadas naquele ecocardiograma Essas são fetal? identificadas, isso. Ou a persistência do canal arterial, na verdade, ele precisa ter durante a vida fetal. Tá. Só que depois que a criança nasce, dentro dos 5 primeiros dias, ele tem que se fechar. Uhum. Só que acontece que algumas crianças não fecham esse canal. Então, daí esses sim vão para acompanhamento para ver qual vai ser o tratamento depois. Tá. As comunicações, tem algumas crianças que nascem com ela, Uhum. e pode ser que durante o tempo, até os 5 anos de idade, alguns podem se fechar sozinho, e aqueles que não se fecham, aí a gente precisa também ter abordagem, ou cirúrgica, ou por cateterismo cardíaco, para fazer o fechamento. Tá, então essas são as congênitas mais as comuns. congênitas mais comuns. E aquelas que são adquiridas? As adquiridas, eu acho que a hipercolesterolemia, a dislipidemia é a mais que a gente mais vê mesmo no consultório. Que é esse aumento do colesterol. Isso. Tá. Aqui no Pará, que a gente não se vê em outras regiões, mas no norte mesmo a gente vê ainda muito febre reumática. Que nas regiões como o sul, sudeste, eles quase não têm mais. Porém, é da nossa região mesmo, do norte. Que é aquela doença que quando não se trata direito, infecção de garganta. Então, vai lá uma bactériazinha, Streptococcus, vai lá para dentro da válvula do coração e destrói aquela válvula. Tá. Então, isso também a gente tem muito aqui no Pará. Então, por exemplo, o meu filho, ele tá com uma infecção de garganta. Sim. E tem de forma recorrente, vamos supor aí. E existe uma complicação dessa infecção de garganta que pode ir para o coração. Se ela for uma infecção... Começou a ficar nervosa. Uma infecção de garganta bacteriana, que a gente fala, que é confirmado com Streptococcus. Que é aquela que vê pus e tal, e vai entrar no antibiótico. Mas a gente fala assim também, quando essa criança vai na emergência, a gente fala, pediatras, façam a bezetacil. Eu sei que é difícil para os pais, porque
é uma medicação dolorosa, mas tem que se fazer bezetacil, porque é ela que previne ter essa febre reumática, esse streptococcus ir lá se alojar no coração da criança. Sensacional e importante essa tua fala, hein, gente? Vamos anotar aí no caderninho das melhores dicas Sim. já dadas por aqui também. Nervosa, você também ficou, Porque, né? Infecção de garganta é um. Sim, é rotineiro, né, na É. vida de criança. É, Mas gente, assim, lembrando que tem as infecções que não são bacterianas, né? Tem as Sim. virais, que são as mais comuns mesmo na criança. tá, Mas é bacteriana, faz a bezetacil. tá. Vai prevenir o teu paciente De ter uma de ter uma complicação. complicação pior depois, de precisar de uma cirurgia cardíaca. E é alta a possibilidade de acontecer na bacteriana, né? Na Uhum. infecção de garganta bacteriana. Não tratou com bezetacil, foi para outro antibiótico, outro tratamento. E é alta a porcentagem ou a possibilidade de acontecer dessa febre reumática, de ir para o coração? Sim. É. Aqui ainda que a gente é uma região endêmica, então é mais Sim. ainda. Tipo, quando eu fazia a minha pós-graduação em São Paulo, tipo, durante a pós-graduação eles nem comentavam sobre febre reumática, porque eles não vêm mais lá. Eles não para Tem eles vacina para isso? Ou Não. não? Não tem. é Tá. É tratamento realmente. da infecção em tempo hábil. Entendi. E aí, então, lá eles nem falavam mais sobre isso. Não. E é pra mais aqui da eles- nossa. É o clima, será? Eu acho que é mais a parte de escolaridade, cultural, né? Uhum. Por conta do tratamento, da falta do tratamento, no Isso. caso. É, porque é um estado muito grande, né? Então, tem os ribeirinhos, tem aquela população que não tem acesso, né, à saúde. Uhum. Então, tudo Agora, isso. essa infecção, se ela for recorrente, a gente precisa, né, de repente, descobrir o que está acontecendo para ter essa recorrência na Isso, na daí infecção de entra garganta, o né? papel principal do otorrino, né? Que é pra- Uns. Porque assim, se a gente for ver as causas, vamos Sim. falar um pouco de causas das Sim, otites? vamos, Pronto, vamos. porque aí fica mais fácil para Perfeito. a gente simplificar. Então, como eu falei, a otite externa pega esse canal, correto? Tá? As principais causas, o que vai decorrer essa otite externa? Sim. Número 1, deixou água cair no ouvido. Sabe aquela criança que Uhum. ficou o dia no clube, o dia na praia, o dia na piscina, aí chegou em casa, dormiu, no outro dia ela tá com a mãe, tô com dor de ouvido. O que Uhum. aconteceu? Provavelmente a água ficou dentro do ouvido, macerou essa pele, descamou, aí a bactéria, o fungo que está ali, até mesmo de uma água, se for uma água de praia, por exemplo, é uma água Perfeito. limpa, entrou ali, já faz a nossa otite, né? Então, os sintomas dessa otite externa vai ser o quê? Dor, como eu falei na pressão, por quê? Uhum. Porque esse canalzinho, que é assim, vai fechar e dói, né? Aí o tratamento já é mais tranquilo, por isso que a gente fala que é mais tranquilo, né? Uhum. Mas não é tão frequente assim como a otite média. Eu acho que a otite média é mais frequente, sabe? Que é aquela depois do Que é tímpano. essa que vai ser depois do tímpano. Tá. Por que ela é mais frequente? Uhum. Porque as principais causas dela já é decorrente de um processo respiratório, de infecção de via aérea superior. Que Pronto. pode ser desde um estado gripal, Uhum. um estado de uma rinocinusite, ou até mesmo de uma crise de rinite. Por quê? O que acontece? Quando você está num quadro desse, você vai ter uma congestão nasal, Uhum. você vai ter uma produção maior de muco, de secreção. Essa secreção vai subir por esse canalzinho aqui, que é a tuba auditiva, tá vendo aqui? Sim. Imagina que aqui é o ouvido, aqui é o nosso nariz, tá? Então, subiu por aqui e vai se alojar aqui. E aí vai desencadear uma otite média aguda. E essa mucosa, ela é toda igual, do nariz, boca, faringe, laringe, né, e ouvido, elas são todas iguais. Por isso que é muito fácil, quando você tem uma infecção da parte nasal, subir para a orelha ouvido. média. E outra coisa também que é importante é da parte da adenoide. Quando a criança tem essa parte da infecção de adenoide, chamada adenoidite, ou até mesmo uma hipertrofia adenoidiana, é comum também essa secreção ficar alojada aqui. Uhum. E aí, de uma vez ela aqui, a chance de você ter uma infecção é muito grande. Perfeito. Teve um episódio com o Dr. Leonardo Acatauaçu, né? Volta, rebobina um pouquinho aí, até inclusive.
né, e ele comentou realmente sobre o acúmulo, né, do catarro, né, nessa região aí, que realmente poderia dar uma das causas realmente dessa otite média. E aí, como o senhor falou sobre a otite externa ser causada pelo acúmulo de água da praia também, e outras causas também, né, doutor, que o senhor pode citar da otite externa, e eu queria também que o senhor citasse causas da otite interna, doutor Breno. Tá. Outras causas de otite externa também, Izzy, é pessoas e às vezes crianças que gostam de ficar manipulando o conduto, doutor Breno, né? sim. Às vezes botando um pouquinho cotonete, às vezes bota chave, grampo, a gente sabe, né? Tampa de caneta. E qualquer outro instrumento. Quando você faz isso, você macera também essa pele. Você abre uma portinha de entrada. E ali a bactéria e o fungo só está esperando para poder entrar. Aí da feita que entra, você vai desenvolver uma otite ou bacteriana ou fúngica. Estão anotando, né? Mamães, papais, A titios, otite interna, titias. Izzy, é mais para citar, viu? Sim, É muito, muito raro. tá. Hoje, com os adventos das vacinas, com os adventos dos antibióticos, a gente pouco vê. Que Tá bom. bom? Então, assim, realmente isso é mais didático, mais para citar. O que a gente vê no consultório, no nosso dia a dia, é a otite externa e a otite média. Perfeito. O diferencial delas vai ser a história clínica. Por exemplo, aí chegou uma mãe, né, uma criança, doutor, ele está morrendo de ouvido. Aí eu pergunto, como foi? Ele estava nós fomos para o clube domingo, isso vamos dizer que é uma segunda ou uma terça-feira, ele ficou o dia na piscina. E aí na segunda-feira ele reclamou. E agora ele não está deixando nem tocar. Aí pronto, eu vou lembrar do otite externo, né? Aí já é um outro quadro, por exemplo, chegou uma mãe, não, doutor, aqui meu filho estava 5 dias resfriado, estava bem congestionado, estava com uma secreção no nariz, já de cor, né? E agora ele está apresentando febre e está chorando de dor de ouvido. Aí eu já vou lembrar uma otite média. Perfeito. Lógico, pra gente, a história vai me direcionar, mas o que vai me comprovar vai ser meu exame físico. Quando eu pegar meu otoscópio, que é um instrumento que a gente olha o ouvido, eu vou ver. Se tiver um edema, secreção aqui no conduto, eu vou lembrar da otite externa. E lógico que a história clínica é importante para mim, que vai me direcionar também. E aí, se eu tiver uma otite média, eu já vou ter um conduto limpo, sem nenhum problema, mas eu vou ver aquela membrana timpânica que o normal, Izzy, é ser transparente, né, translúcida, que por translucidez eu vejo as estruturas lá dentro. Mas no caso de otite, não, eu já vou ter ela vermelha, congesta, abaulada, né, às vezes até saindo secreção, aquela secreção purulenta. Então eu vou lembrar de uma otite média. E aí cada caso tem um tipo de tratamento. Perfeito. Tá? Depois a gente pode falar depois sobre um pouco de tratamento. Perfeito, doutor Breno. E é verdade que em alguns casos não causa dor a otite? Ou toda a otite, a criança sente dor? Existe um tipo de otite chamada otite média de efusão, ou otite média serosa. O que é? Nada mais é do que uma secreção que subiu, ficou alojado na orelha média, dentro do tímpano, e ficou. E a criança não sente dor. Mas o que acontece? Aquela secreção está atrapalhando ela o quê? Ao escutar. Isso, Entendeu? perfeito, E doutor. aí já é um outro tipo de tratamento. Aí como é que a gente vai saber? A gente vai saber na otoscopia, a gente vai ver aquela membrana opaca, né? Como se tivesse um vidro fosco. E através de um exame, né? Que as fonoaudiólogas fazem, que é uma audiometria com impedanciometria. E lá a gente vai ter, né? Analisando um padrão de otite média serosa. Perfeito. Essa minha pergunta foi justamente para a gente chegar nesse assunto, doutor Breno, porque assim, quando existe a dor, existe um alerta maior, não é verdade? Já alerta o pai ou a mãe para procurar um otorrino, né? Fala assim, nossa, meu filho está com dor, né? E eu vou procurar um médico otorrinolaringologista para a gente sanar essa dor, a gente descobrir o que é, né? E ver o melhor tratamento, um tratamento imediato para realmente por conta dessa otalgia. Mas muitas das vezes ele foi para o clube, foi para a piscina, ficou lá muito tempo. Essa criança, ela não vai saber qualificar para esse pai, essa mãe. Olha, meu ouvidinho tá tampado, eu tô com água no ouvido. Criança pequena, né? Criança pequena, exatamente, né? E aí, muitas das vezes, ele fica com aquela plenitude, né? Com aquela sensação de ouvido tampado por muito tempo, essa secreção subiu, ficou lá.
E a gente só vai descobrir em exames de rotina, em consulta de rotina com um especialista. Não é verdade, Verdade. doutor Breno? E aí, leva a criança num médico otorrinolaringologista e ele, de rotina, vai passar os exames audiológicos, Pra né? Para que a comprovar. gente vai realmente entender, né, se tá tudo bem com o ouvidinho daquela criança. Porque o que eu vejo muito, doutor Breno, no consultório, é de fato, às vezes, a criança parece que tá com aquela rinite, parece que tá ali com, sabe, com o nariz escorrendo, mas parece que é só aquilo. E aí a mãe muitas vezes relata, parece que assim, ele tá sempre gripado, parece que ele tá com uma virose atrás da outra, Isso, como né? Mas a única reclamação é do nariz. Mas elas muitas vezes, né, até não interligam, né, que o nariz também tem a ver com o ouvidinho. Sim, perfeito. Não é perfeito. verdade? Aqui mostra, né, que é esse canal, que é a tuba auditiva. Exatamente. Izzy, uma coisa também que é importantíssima a gente falar Sim. aqui, aproveitando esse tema que você falou, é sobre a amamentação, sabe, Izzy? Perfeito, doutor. Essa queixa da otite média serosa, eu vejo muito em crianças que faz a amamentação deitadinho, né? Às vezes a mãe dá deitada, ali tá cansada. Aí o que acontece? O leite fica guardadinho lá, né? Ou aquela criança muito pequena que ficou gripadinha e a secreção ficou lá. E ela não fala ainda. Não fala, não vai Ela não saber. tem. O máximo que ela pode fazer é sinalizar que ela pega, Uhum. ficar pegando. Mas ela não fala, ela é muito pequena, tem 1 ano e meio ainda, né? Uhum. E aí, numa consulta dessa de rotina, eu consigo identificar. Perfeito. E aí eu vou perguntar para a mãe, você dá amamenta? Dou amamenta. Como é que é a forma de amamentar? Né? Uhum. Outra coisa, ele usa mamadeira? Ou ele já está no cano de, não, ainda usa mamadeira à noite, doutor. E como é que você dá? Ah, eu dou deitado. Ele deu. Aí eu vou explicar para você por que a gente não deve dar deitado, isso. Perfeito. Por conta dessa anatomia, tá? Isso aqui que é a nossa tuba auditiva que comunica o nariz com o ouvido. Lembra quando a gente faz aquela valsalva, que a gente Uhum. aperta o nariz e assopra? Tu não sente o ouvido mexer? É Tampando. por conta dessa. No adulto, a tuba auditiva, ela tem essa angulação aqui de 45 graus, ó. Se você for ver, Uhum. ela tem 45 graus, concorda? Sim. Na criança, essa angulação já cai para 10 graus. Quando a criança deita, essa angulação horizontaliza, né? Não tem, então ia ficar reto. Ou Aí o que seja, acontece? É muito fácil. mais inclusive. fácil. Por isso que é muito comum a incidência de otites médias em crianças do que em adultos. Uhum. Pela anatomia, né? Principalmente porque você tem angulação de 45 no adulto e 10 na criança. E além dessa angulação, você tem um comprimento, por exemplo. O comprimento de um adulto é esse, de uma criança já é 1/3 disso. Então é muito fácil subir. Perfeito. Perfeito, doutor. Uma excelente lembrança. Eu tava. Pode colocar. Ai, meu Deus. Quer deixar embaixo? Deixa embaixo, doutor. Embaixo, né? É. Perfeito, doutor. Excelente lembrança. Eu estava aqui lembrando de mim amamentando, né? Porque assim, eu tinha receio disso também por lembrar dessa anatomia. E aí o que eu fazia? Eu sempre inclinava um pouquinho o Isso. bebê para cima. Isso. Então essa é uma boa dica, né? 45 graus. se possível. Isso, inclina um pouquinho o Pouquinho bebê assim. possível. Eu sei que de vez em quando a mãe, É. nossa, a gente fica À noite, cansada à principalmente, né? noite, aí a gente tá ali, né? Às vezes, não é regra que todas as vezes vai acontecer, que amamentar o bebê deitado vai acontecer a otite. Não. É o que o doutor Breno tá falando Forma é de que evitar, a né? probabilidade é maior, É maior. por conta da anatomia, né? Isso. Então, uma forma de evitar, de prevenir que isso aconteça é realmente elevar a cabecinha do bebê, né? Por isso, que é por muito isso que a mais comum. incidência tem dados, a literatura varia muito, né? Existem artigos que falam de 20 até 60% que uma criança até 12 meses ela pode ter pelo menos uma otite média, Ó, até 12 meses, é. até 12 meses. E essa taxa sobe para 85%, Izzy, Nossa em Senhora. crianças até 3 anos. Então, olha como é comum. Por isso que é muito comum essa queixa no consultório de um otorrino.